Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje um assunto por demais importante aqui também, claro, nós somos holistas, temos mente aberta, falamos sobre a maioria dos temas que podem fazer a gente adquirir nova consciência, o crescimento interior. Então, enfim, hoje nós trazemos o tema Ahimsa, não sei se esse a pronúncia certa, o nosso convidado já vai dizer já, a não violência, isso significa não violência. Mas o que é não violência? Então vamos lá, vamos começar trazendo o nosso amigo e irmão Barend Borham, diretamente da Holanda, a terra do André Rieu, a orquestra que quase todo mundo conhece aí. Mas você disse para mim, Barend, que o André Rieu é mais conhecido fora do que dentro da Holanda, né? Você está falando de quem? Nem... André Rieu, aquele violonista famoso. Ah, sim. Não, ele está conhecido aqui também, mas aqui tem muitos violonistas, então ele é um dos muitos. Mas ele é o mais famoso, mais conhecido fora da Holanda, é ele mesmo. Ok. Barend, me diz uma coisa assim, a gente tem dificuldade muitas vezes de entender as coisas, porque se eu pego a não violência eu poderia saber te explicar ao pé da letra. Não violência é ser pacífico, não me violar. Mas a coisa é muito mais profunda, né? Sempre tive uma certa dificuldade, assim, apesar de não ser um estudante profundo, sobre alguns temas, não sei se são budistas ou não, essa tal de impermanência, a não violência, neutralidade, essas coisas. Então, você precisa ter um certo entendimento para captar bem isso. Nesse caso que nós vamos conversar hoje, o que é a Ahimsa? É assim que se fala, Ahimsa? Ahimsa. Bom, como você disse, na maioria das vezes é traduzido como não violência, né? Conhecido por Mahatma Gandhi, né? E depois Martin Luther King, mas no fundo significa mais. É uma palavra muito antiga. Você pode encontrar essa palavra Ahimsa já nos Vedas, né? Sim. Muitos anos atrás do Cristo, né? A gente fala de 6.000 anos antes de Cristo já tinha essa palavra. Então, a tradição não violência está certo, mas no fundo significa mais. Himsa significa mal. Um mal, sabe? Ruim, mal. Sim. E também violência é um aspecto do mal. Ahimsa quer dizer o oposto, não mal, não violência. Então, o himsa é uma mentalidade. E você sabe que hoje em dia a característica da nossa sociedade, acho que em todos os países do mundo, é violência no sentido que alguém, por exemplo, prejudica você e você quer prejudicá-lo na sua maneira, né? Então, sim. Vingança, que a gente chama aqui. Vingança. Isto se vê em forças, mas até no trânsito, um carro te passa, você fica com raiva, sabe? Faz aquele movimento. Isso é tudo himsa. Egoísmo, guerra. A guerra é o cúmulo do himsa, né? Porque você quer matar o outro. Mas é uma mentalidade de competição. Agora, a filosofia atrás de himsa e ahimsa é que himsa não é natural, não é na ordem das coisas que você reage assim, porque dizem, né, a filosofia da ahimsa, você pode ler isso nos Vedas, mas também no budismo, né, que o cosmos é baseado em cooperação. Tudo está interconectado, então tem uma unidade. Então, fraternidade é um fato na natureza.
Você precisa do outro. Ninguém pode viver sozinho, ninguém pode nascer, viver, crescer sem os outros. Então, no fundo, Himsa, o mal, é uma visão errada, uma visão que vem da separatividade, o senso, a ilusão que você está separado dos outros, que leva a egoísmo, a pensar que o outro é seu inimigo, o outro por causa do outro, você não pode satisfazer os seus desejos. Isso é tudo, segundo aquela filosofia, uma ideia errada. A ahimsa é a percepção da interconectividade. Então, isso leva à abnegação, à compaixão. Agora, Mahatma Gandhi diz, eu concordo com ele, que a ahimsa, a ideia de ahimsa, é a única filosofia que resolve os grandes problemas na nossa terra. E isto é porque naqueles países, naquele hinduísmo e budismo, a ahimsa sempre foi estudado em relação com karma. Você sabe, karma é ação, karma significa ação, mas ação sempre traz uma consequência, leva a ter uma consequência que tem a mesma característica que a ação, né? Causa e efeito. Sim. Então, karma não é como às vezes no Ocidente, até na Índia, eles pensam que karma é algo que está fora de você, como fosse um Deus onipotente, que não, karma está dentro de você. Você é karma, você é seu próprio karma. Barret, você está falando uma coisa importante, vamos esclarecer um pouquinho mais, porque nós ocidentais aqui, vamos dizer, desse hemisfério para cá, nós temos o karma está embasado em cima dos ensinamentos do Allan Kardec, você deve ter ouvido falar, claro. Sim. O Rivail. Então, nós temos aquilo lá que eu fiz coisa ruim, então eu vou pagar de alguma forma e tudo. Agora, o karma parece, como você já disse, já falamos aqui em outra oportunidade, é uma coisa muito mais ampla, né? Então, qual é a visão mais correta do entendimento do karma? É uma coisa vingativa? É uma coisa que você tem que pagar? Como é que é essa questão do karma, afinal? Olha, Grego, quando eu coloco minha mão no fogo, dói. Claro. Karma. Quando uma criança que não conhece o perigo do fogo coloca a mão no fogo, dói do mesmo jeito. Isto quer dizer que karma não é uma lei neutra, uma causa. Não é um castigo, não é um castigo. Não é um castigo, nem recompensa. É uma lei. E você pode entender isso, essa também é a base da ahimsa. Se você vê o cosmos como uma teia de vida, grande, tudo está interconectado. Sim. Então, qualquer coisa que você faz tem uma reação. Você imagina uma lagoa, você coloca uma pedra na água, então a água vai para todas as direções, mas depois volta para aquele ponto onde a pedra tocou a água, né? Sim. Então, se você tem essa imagem de karma, teia de vida, teia de destino, uma teia cósmica, que nem uma teia de uma aranha, você pega um fio, tudo teia, né? Movimenta. Isso é uma coisa. E segunda ideia com karma, também tem tudo a ver com a ahimsa, é que tem duas forças, amor e ódio, ou antipatia e simpatia, se você preferir essas palavras, são forças de ligação, que te liga a uma pessoa. Então, no fundo, você escolhe seus próprios amigos e inimigos do futuro, numa outra vida. Você pode
compreender isso quando você percebe que pensamentos, o que você pensa, não são só atividades no cérebro, mas pensamentos são seres vivos, Sim. energias. Então, quando você pensa ahimsa, com amor sobre uma pessoa, então você faz uma ligação na base de harmonia. Agora, quando você pensa mal, ou com inveja, ou, sabe, com sentimentos ruins sobre uma pessoa, você faz também uma ligação com essa pessoa, mas agora no base de desarmonia. Então, você vai encontrar aquelas pessoas que você gosta, que você ama, e você vai encontrar as pessoas que você não gosta, que você odeia. Então, isso faz a ligação. Então, por isso, Himsa é sempre melhor do que... Ahimsa é sempre melhor do que Himsa, porque a Ahimsa se cria uma conectividade, uma conexão com os outros na base da harmonia, no amor. Por exemplo, Grego, vai pensar quais são os professores que você se lembra da sua juventude. Em geral, são os professores que você gostava. A professora de matemática, que era um cara legal, mas, por exemplo, você tem uma professora de português que você odiava. Aí você lembra também. Mas, por exemplo, tinha uma professora sei lá, de história que você nem gostava, nem odiava, então você não lembra dele. Você não fez uma impressão na sua consciência dele. Então, não tem ligação. Então, as ligações em base de amor, de ahimsa, quer dizer que se não queria fazer mal na outra pessoa. Então, são ligações de harmonia, de amizade, e ligações de himsa, de maldade, de inveja, porque o seu vizinho sempre coloca seu carro no lugar onde seu carro normalmente está, etc. São coisas pequenas, mas você faz uma ligação com essa pessoa no base de ódio, ou antipatia. E na outra vida você vai encontrar essa pessoa e de repente se sente, sem conhecê-lo, um certo simpatia. Você não sabe por quê. Você conhece um outro cara que você fala com ele e você sente uma antipatia. Eu não sei por quê, eu não gosto desse cara. Eu me sinto não legal com ele. Isso é no base de passado. Então, você escolhe seus amigos e seus inimigos por causa da sua mente, das suas ideias, dos pensamentos. E, Greco, tem uma coisa que é muito importante em relação com a ahimsa, karma. Karma significa ação, mas ação e reação são iguais e apostas. São apostas no sentido que a direção em que a reação ocorreu é sempre para aquele que iniciou a ação, para aquele que agiu, e qual, no sentido que a característica é idêntica à da ação. Sim. Então, é muito simples. Se eu for amigável com você... Isso tem a ver com ação e reação, aquela causa e efeito, essas coisas? Porque se eu for amigável com você e eu te respeito, etc., então a ligação entre nós dois é no base de amor, o respeito, simpatia. Então, a reação de você é igual. Agora, se eu tenho uma reação, uma ação contra uma pessoa, um colega, um vizinho, qualquer pessoa, no base de antipatia, então faz uma impressão na minha mente,
mas faz uma impressão na mente dele também. E essa impressão é igual, mas a reação é diferente. Opa. Por isso, ação e reação são iguais e opostas. Iguais porque a reação, a impressão que ele tem e eu tenho, é a mesma coisa. Por exemplo, eu vendo alguma coisa para você, mas a coisa não presta. Por exemplo, então, eu tenho uma impressão, hey, consegui. Eu consegui vender. E você tem a impressão, hey, ele conseguiu. Mas sua reação é, eu vou me defender mais contra ele. E a minha reação é, hey, isso deu certo, eu vou tentar de novo. É assim, você cria uma conexão, mas a conexão é contra um ao outro. Ficou claro, sim. Entendeu? Então, uma ação de violência sempre tem uma reação de violência. É uma ação de não violência, de ahimsa, vai ter também uma reação de não violência. Então, nós temos que quebrar aquele círculo de vingança, que nem está, por exemplo, aqui no Israel com os palestinos, né? Um dos partidos tem que começar a reagir de uma maneira diferente, né? Então, isso que é a filosofia da ahimsa. A ahimsa é a lei da ética negativa. Negativa no sentido que você não tem que fazer alguma coisa que prejudica o outro. Não desejas a casa do seu próximo, não matarás, não mentirás, etc., etc. Esses são os mandamentos que se encontram na Bíblia também. Barend, você que é da escola teosófica, digamos assim, como é que a gente pode buscar a origem de todas essas questões que nós temos hoje, né? A gente conhece. O que a gente conhece de teosofia? Teosofia, basicamente, nós conhecemos, generalizando, Blavatsky. Né? Falou Blavatsky, lembra teosofia. Agora, a coisa vai muito, muito mais além. A teosofia vem de épocas imemoriais, onde a IMSA e IMSA, você tem alguma ideia, ou então a visão teosófica, de onde pode ter se originado essas duas questões, vamos dizer? Olha, a gente faz uma diferença, em inglês, a gente fala de theosophy e teosofia. Teosofia, a palavra grega, significa realmente a sabedoria dos deuses, sabedoria divina. Sim. E theosophy, claro, significa a mesma coisa, mas theosophy é aquela que Blavatsky, em 1875, a partir de 1875, deu para o mundo, né? Mas quer dizer, sempre tinha aquela teosofia, aquela sabedoria divina, nas épocas dos Vedas, milênios e milênios e milênios por trás, e sempre tinha mensageiros que, usando a língua da época, que falaram sobre essa teosofia. Foi o Buda, foi Krishna, foi Jesus, foi Platão, foi Lao Tse na China, foi muitos outros também que deram essa filosofia. Por isso que a gente diz, vai lá para o núcleo de qualquer religião, e você vê a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença entre, vamos supor, o Sermão da Montanha e a ética de ahimsa, ou a ética do budismo, ou a ética do Bhagavad Gita. Entendeu? É a mesma coisa. Só você pode dizer que Blavatsky deu mais detalhes científicos do que antes dela. E isso foi porque a gente agora está num tempo de transição onde a intelectualidade, tecnologia é muito
muito importante para a maioria das pessoas. Então, você pode dizer, ahimsa é muito bom, mas se você fala só ahimsa, acho que a maioria da gente vai dizer, muito bom, mas acorda, meu irmão, porque ahimsa ninguém faz. Mas você explica também o pano de fundo da ahimsa, a unidade, como o cosmos nasceu, que está tudo interconectado. Isso você acha tudo na teosofia. Aí a ahimsa é uma coisa lógica, mas não sem aquele estudo que se tem que fazer. Então, teosofia não é uma religião que se acredita, não, você tem que estudar. Tocar violão, eu creio. Eu não posso dar um violão para você, amanhã você toca o piano, não, você tem que estudar. Tem que estudar, claro. Agora, qual seria a palavra ou o estudo mais aproximado da teosofia para isso que nós estamos conversando, IMSA e AIMSA, do budismo? Qual seria, assim? Você acabou de dizer Sermão da Montanha e uma série de outras falas que são exatamente a mesma coisa, faladas por palavras diferentes. Na questão teosofia, budismo, IMSA e AIMSA, onde a gente pode encontrar essa intersecção? Olha, aquela regra de ouro, né? A regra de ouro, que diz não deve tratar os outros da forma que não gostaria que você fosse tratado. Você acha na Bíblia, positivamente, deve tratar os outros como gostaria de ser tratado, você mesmo. Essa você acha em todas as religiões. Eu fiz uma lista há uns anos atrás, mas eu acho também na internet daquela regra de ouro. Eu acho que em 20 filosofias, 20 religiões, você acha, as vezes formulado de outra maneira, mas é a mesma coisa. Agora, no budismo, especialmente o budismo, porque o budismo, no fundo, não é uma religião, não reconhece nenhum Deus. O budismo é uma filosofia ética e tem 7 ou 10 ou 6, dependendo da escola ou da profundidade, chama-se paramitas. E paramita é virtude exaltado, sabe? E essas virtudes exaltadas, no fundo, só até mais profundo do que a ahimsa. Por exemplo, porque isso tudo formulado de uma maneira positiva, e não são mandamentos no sentido que você tem que fazer isso, tem que fazer isto, mas são formulados de uma maneira que você tem que pensar. Por exemplo, o primeiro paramita é dana. Dana é traduzido como amor imortal. Amor imortal. Vem da palavra, de uma palavra dar, né? Você tem que se dar para outro. Agora, ninguém vai dizer para você como você tem que amar os outros, você tem que fazer isto, né? Dependendo de você. Esse amor imortal é principal porque você tem que amar a parte imortal do outro. Entendeu? Então, você não vai amar os atos de himsa de uma pessoa. Um ladrão que rouba, você não vai amar que ele rouba. Mas nem todo mundo tem uma parte imortal. E você tem que amar essa parte imortal. Um outro, não conheço de Corturus, mas Kshanti, por exemplo. Kshanti significa paciência. Paciência, tenha paciência. Paciência com você mesmo, mas paciência também com o mundo. Não acredita que tudo vai mudar de um dia para o outro. Paciência, quando uma pessoa não atende imediatamente o que você está dizendo, fala de novo.
Então, assim, tem uma outra força. Então, essas virtudes exaltadas são traduzidas também em português. Se quiser, eu mando o Lúcifer, porque nós fizemos um Lúcifer sobre isso, sobre aquelas 7 virtudes exaltadas. É muito positiva, porque você tem que pensar sobre isso mesmo e depois pode realizar na sua vida. E interessante, porque paramita significa literalmente o outro margem. Você está no outra margem do rio. Quer dizer, você tem uma outra mentalidade. Você não tem mais a mentalidade que eu sou eu, o resto tanto faz. Né? Você está no outro margem, você vê tudo a humanidade, tudo que vive, você vê uma grande perspectiva daquela teia de vida que eu acabei de falar, né? Então, você vê tudo numa unidade. Então, quando você tem essa visão, é lógico que você é paciente, é lógico que você ama o outro, é lógico que você tem força para chegar a um certo nível. Mas o que você acabou de dizer, Barend, você falou há pouco e prestei muita atenção. Por exemplo, as religiões, que você falou, o budismo é uma doutrina, podemos dizer assim, uma filosofia, as religiões, elas impõem coisas para você. Elas não deixam você pensar. Eles impõem o pensamento que eles querem. Então, você se torna um papagaio de repetição, fica repetindo aquilo, fica acreditando aquilo. Quanto, por outro lado, essa outra margem do rio que você fala, é quando você pensa por si só. É quando você descobre as suas verdades. Eu acho que a partir daí, eu acho que você reúne elementos e condições para saber o que é verdadeiramente rimsa, para entender o que é rimsa, e não o que o Barend fala, o Zé fala, o fulano fala. Né? Exatamente. Esse que é o caminho. Exatamente. Porque, sabe, sempre tem uma degeneração. Porque se você vai para o núcleo, o coração de qualquer religião, você vê aquela luz divina. Mas, ao correr dos séculos, o povo inventou tanta coisa. Com certeza. Por isso, a gente sempre faz uma diferença entre fé, ou crença, e religião. Catolicismo, uma fé, uma crença. Até no budismo também tem gente que reza para Buda, apesar que ele diz, dizem que Buda é Deus, etc, etc. Na hinduísmo, a mesma coisa. Mas a religião mesmo, você tem que pensar. Religião vem da religar. Isso. Religar, se conectar de novo com o seu Deus interior, com a fonte de onde você veio, religar, faz a ligação de novo com o seu eu superior, o que você realmente é. Isso. Não tem rituais, não tem igrejas, não precisa rezar, etc. Então, essa é uma grande diferença. Mas a teosofia diz, creio que do momento que o ser humano era um ser humano, tinha a ajuda dos mestres da loja de sabedoria e compaixão. Cada século, ou século talvez não exatamente um século, mas cada era, um mensageiro é mandado no mundo, em certa civilização, para relembrar o povo daquela sabedoria divina, entendeu? A última daquela mensageira era Blavatsky, pelo menos a última crente, porque talvez seu vizinho é um também, que você não conhece. Mas, então, o Jesus era deu a mesma mensagem, mas ao correr dos séculos, essa mensagem degenerou, agora às vezes tem nada a ver com a ideia original. Buda foi... Você falou uma coisa importante, porque, pelo que eu sei pouco de Blavatsky, né? Ela não retinha o conhecimento.
certo? Os mestres passavam o conhecimento, seja lá quem eram os mestres, não importa, né? Passava o conhecimento para Blavatsky e a Blavatsky passava o conhecimento adiante, sem menosprezar a minha capacidade de entendimento. Ela fala, eu acho que é isso. Eu estou certo, ela nunca escondeu nada, vamos dizer, daquilo que lhe era passado, independentemente se as pessoas estavam preparadas ou não para ouvir aquelas coisas. É verdade isso? É isso, né? Sim, sim, sim. Felizmente, nós temos as cartas dos dois mestres que, no começo da Sociedade Teosófica, escreveram, especialmente com um inglês que morava na Índia, no começo do movimento Teosófico, para depois que ele escreveu livros, Sennett, né? Então, essas cartas existem em Londres, na Biblioteca Nacional de Londres, você pode achar essas cartas. Então, felizmente, eles foram traduzidos em português em todas as línguas do mundo, eu acho. Então, a gente tem alguma coisa dos mestres. E os mestres também falam que eles procuraram mais de 100 anos para um veículo, um veículo europeu que podia transmitir aquela sabedoria de novo no mundo ocidental. Sim. Então, esse veículo foi Blavatsky. E Blavatsky já conheceu o mestre dela quando era uma moça, acho que de 6, 7 anos, e quando ela encontrou o mestre em Londres, ela tinha, acho que 17 anos, 18, ela reconheceu ele como o mestre dos sonhos dela. Então, o mestre falou para ela, olha, nós temos uma mensagem para você, mas você vai sofrer. Você vai... Então, a gente só usa voluntários. Pode dizer não? Pode dizer sim. Olha, aceitou. Aí começou aquela... tinha que se treinar durante 30 anos, viajou o mundo todo, foi para Tibete, etc, etc. E depois, em 1875, ela fundou a Sociedade Teosófica. Aí começou a espalhar de novo a teosofia. Após ela, claro, tinha outros que ajudaram, que elaboraram o trabalho dela, porque, especialmente, a doutrina secreta não é fácil, né? Não é fácil de ler. É muito difícil. A gente gosta muito de Peruca, que explicou em palavras mais acessíveis, pelo menos para mim, as mesmas ideias que se encontram em A Doutrina Secreta. Mas tem os outros que ajudaram para espalhar a teosofia. Até agora, no fundo, a gente está tentando compreender a teosofia, a doutrina secreta, a gente está aplicando nos problemas do mundo de hoje. Porque é uma coisa viva. Isso que eu acho louvável. Quer dizer, você acabou de dizer, todo mundo sabe que está nos assistindo, que a doutrina secreta é uma linguagem difícil, você precisa ter entendimento. Vem dos livros de Dzian, que a gente também sabe que é uma dificuldade de você entender aquilo, e uma série de... Mas aquilo está à sua disposição. Isso que eu acho louvável. Se você entende ou não, é um problema seu. Você vai ter que aumentar a sua consciência, você vai ter que aumentar o seu estudo para você poder interpretar a doutrina secreta da Blavatsky, mas está à sua disposição. O que eu não gosto, Eustáquio, quem é Eustáquio? Ninguém, sou eu, o grego aqui. Mas você estar aqui nem aí. Você tem atrás de você uma baita de uma biblioteca, né? Aí você fala, não, aqui eu não leio, mas também não empresto nenhum desses livros aqui. Então, o que adianta ter o conhecimento desses livros atrás de você escondido, né? Então, isso eu acho bacana. Eu acho que o conhecimento não pode ser retido. Se as pessoas vão entender, é problema das pessoas. Mas o conhecimento tem que circular. Eu acho que essa é a visão teosófica, né, ou não? E também, concordo plenamente, mas também você tem que fazer força também para o povo entender. Não
Não assim, no sentido que você tem que aprender, né? Mas quando a pessoa está com fome, então você tenta te explicar da melhor maneira que você é capaz. Entendeu? Então, pelo menos na nossa sociedade teosófica aqui na Holanda, do Ponte Loma, espelhar a teosofia, explicar a teosofia, é até mais importante do que estudar. Porque a Ahimsa é muito bom, mas tem uma coisa que é até mais elevada do que a Ahimsa, que é a compaixão, é se sacrificar para os outros. Quer dizer, você nem quer ir em frente, mas você fica por trás porque é explicando. Já foi tema aqui de uma conversa nossa, né? Compaixão. Já foi. Compaixão é muito importante. Porque, sabe, no fundo, a humanidade cresce junto. E nós estamos numa era de transição. Todo mundo, em um certo momento, vai ter que decidir que ele vai em frente, realmente vai começar a se desenvolver a parte mais espiritual, ou que ele fique atrás, aí fica naquela desejo, né? Porque hoje em dia tudo é desejo egoísta, quero isso. Sim. Então, isso que é a escolha que todo mundo tem que fazer. Então, eu não posso escolher para você, você não pode escolher para mim, mas nós podemos ser uma fonte de inspiração para os outros. Isso, perfeito. Qual é a visão, Barend, da teosofia? Você falou numa palavra que é muito usada por meio mundo e também ninguém tem um consenso no que seja. Você falou na transição. Qual é a visão da teosofia sobre esse aspecto de transição? Olha, mas essa é uma doutrina bem complicada, mas em geral você pode dizer o ser humano, a humanidade, está numa grande evolução, uma peregrinação, e nós já passamos a época de desejo puro, desejo focado na matéria, que acho que nós falamos sobre isso também na época de Atlântida. Agora nós estamos numa sociedade que dura também muitos anos, né? Não só 10 ou 20, não, milênios também, que a intelectualidade é mais em combinação com intelectualidade. O intelecto. Mas isso já é um passo em frente. Por exemplo, se no Oriente, na Rússia e Ucrânia, eles usavam mais intelecto, então eles iam ter conferências, iam falar, talvez anos e anos, mas eles não iam com guerras, com tanques, matar outro. Isso é do passado. E o futuro, nós vamos além da intelectualidade, que a gente chama de Buddhi, o Cristo, o Espírito, que é mais idealismo, mais insight, compreensão, compaixão. Isso que é o futuro. Então, nós temos que ir para o futuro. Então, isso quer dizer que nós temos que começar com desenvolver aqueles aspectos em nossa própria consciência, que tem a ver com insight, compreensão, ver as coisas em uma grande ideia, interconectividade, intuição. Mas se ainda a maioria das pessoas nem usa a intelectualidade de uma maneira certa, eles usam a intelectualidade só para satisfazer os desejos, aí tem muito caminho ainda para andar. Se a gente já faz, a humanidade já faz o passo de usar mais a intelectualidade para resolver os problemas, em vez de continuando dar força nos desejos,
Porque olha para o clima. Por que nós resolvemos não o clima? Porque todo mundo quer que isto, que isto, que isto. Então, por que nós resolvemos não a guerra, a grande diferença entre os ricos e os pobres? Nós somos capazes de fazer isto. Então, só com o intelecto já podemos conseguir. Imagina, então, com o idealismo, com o Buri. Então, nesse ponto, se você não quer ir com o grande onda de vida que vai para frente, você fica por trás. Sim. É a mesma coisa, se você nunca tinha a vontade de olhar no seu celular ou saber alguma coisa do mundo digital, a gente não podia falar agora um com o outro, porque você não tinha computador. Claro. Tem gente os velhos, que não sabem nada de telefone, então está meio isolado. Não, isso é só uma coisa, mas se a mentalidade muda para frente, e você fica por trás, aí você vê isso acontecendo no mundo, que tem gente que fica por trás. Então, em certo momento, eles não podem mais escolher, porque a onda de vida vai em frente, vai em frente. Você acha que não está faltando, ou nós temos hoje, pelo menos não temos publicamente, não estão faltando os mestres, vamos dizer, esses mestres que guiaram tanto o escritor inglês, como é que era o nome dele lá? Das Cartas dos Mahatmas. Sinnett, a Helena Blavatsky, tudo isso aqui. Onde estão esses mestres, Barend? Por que eles estão querendo? O mestre escreveu numa carta para a Sinnett: a nossa posição é igual de uma pessoa que está bem em cima de uma montanha. E quando você está em cima da montanha, você vê todas as luzes no vale. Não é? Então, ele diz, nós, de nossa posição, nós vemos tudo à luz búdica, a luz da Tathagata, a palavra que ele usava, quer dizer, a luz espiritual, a luz de aplicação, a luz de compaixão. E quando nós vemos essa luz de um grupo, de uma pessoa, é a nossa lei de ir lá e inspirar, aumentar. Então, no momento que você, ou eu, ou qualquer um, pode ser um japonês, ou mora na Argentina, tanto faz, se ele tem aquela luz, aquele realmente o espírito de compaixão, ele vai ter de receber ajuda. Conexão, ajuda. Claro, depende da pessoa, depende porque ele tem que ele tem que se sintonizar, ele tem que afinar o seu próprio tom no tom dos mestres. Aí tem a mesma frequência. Os mestres estão aqui, os mestres estão ajudando, mas não sempre no mundo. Eles não são do mundo, mas eles ajudam aonde eles puderem ajudar. Então, continuam na ativa. Absolutamente. Hoje nós estamos falando de Rimsa e Ahimsa. Como que percentual você colocaria hoje, com toda essa consciência que o ser humano adquiriu? Não tem jeito de não adquirir consciência. É impossível alguém não subir um degrau de consciência ao longo desses anos. Uns menos, outros mais. A humanidade hoje, que a gente considera ela praticamente que perdida, né? Ela é tecnologicamente adiantada, mas moralmente, eticamente, muito ruim ainda, né? Como que você vê um percentual hoje? Um percentual. Vamos dizer, que percentual de Rimsa nós temos e que percentual de Ahimsa nós temos? Bom, eu não sei. O que você acha? A Ahimsa já tem um percentual significativo ou ainda nós estamos na Ahimsa com tudo isso que a gente está vendo? Sem dúvida que tem pessoas que vivem
que nem Gandhi e outros que realmente tentaram, pelo menos, viver conforme a Ahimsa. Mas a quantidade, no fundo, não é importante. Você sabe que o renascimento da Europa, que começou em Florença, na Itália, começou com, acho que, nem 10 pessoas. Nem 10 pessoas. A influência na Europa, no mundo todo. A Blavatsky diz uma vez, o Church, o William Quine Church, que é um teósofo do começo, ele perguntou a Blavatsky, mesma pergunta que você está perguntando agora. Ele perguntou, olha, quantas pessoas são sócios da sociedade teosófica? Olha, os milhões que nem sabem que teosofia existe. Aí Blavatsky, sentada naquela cadeira dela, ela falou, olha, você não foi... a sua tarefa não é de fazer a fraternidade universal, a sua tarefa é de fazer o núcleo da fraternidade universal. E quando esse núcleo é bem firme, aí podemos colecionar. Então, isso para mim é sempre uma consolação, porque na hora, o núcleo não precisa assim fisicamente, mas na hora, quando tem um grupo, pode ser um pequeno grupo de seres humanos que realmente tentam viver conforme a Ahimsa, conforme a compaixão, se esse grupo se unir, aí vai sempre atirar mais gente. É que nem, por exemplo, no Renascimento, quem sabe daqui 100 anos? Quem sabe daqui 200 anos? Quem sabe? Quem sabe? Porque eu não sei quantas pessoas em Japão, ou em Tailândia, ou até em Rússia, têm as mesmas ideias. Eu conheço os teólogos em vários países do mundo. Eu sei que sempre tem um grupo. Eu sei que tem no país onde teosofia é proibido, que nem em Bangladesh. Já encontrei uma vez um teósofo de Bangladesh que ele dizia que ele nem podia estudar abertamente o livro do Blavatsky, mas ele é um teósofo, quer dizer, existem. E os laços sempre ficam, também graças à internet, né, mais estreito. Então, a gente está formando aquele núcleo de fraternidade universal, eu acho. E também na Bhagavad Gita diz, faça o que você acha que tem que fazer. E não, o resultado vai vir. Mas não apega no resultado. O sol também dá a sua luz, o sol dá o calor, e não quer nada te falta, porque a obrigação é de dar luz. Então, a nossa obrigação é tentar viver e espalhar a teosofia. Essa nossa conversa de hoje, ela se baseou, eu fui buscar a inspiração num grande artigo que você escreveu sobre a Ahimsa, né? Na síntese daquilo que você escreveu, que é muita coisa, nós estamos falando hoje uma parte, né? Me dá uma visão geral daquele artigo, uma mais ampla do que você abordou naquele artigo. Está na Lucifer, está na revista Lucifer, né ou não? Está naquele livro também, né? Livro de... Mostra aí. Nós temos no Brasil ou não? Tem. Então, mostra aí para nós, por favor, que é importante isso aí. Qual é? Joias da Sabedoria Universal, Baren. Está na editora teosófica ou não? Está na editora teosófica. Olha aí, põe de novo, por favor, Baren, põe aí para as pessoas verem. Joias da Sabedoria Universal, está aí, ó. Olha, bacana isso. Tem um capítulo, eu acho que o poder, deixa eu ver, karma e o poder da não violência. Olha só, caramba, tá aí. Eu não desconhecia isso. Eu pensei que era um artigo, porque eu li um artigo sobre a Pode ser também, pode ser. Você escreveu aí, não sei se foi publicado. Mas, para mim, o mais importante, no fundo, Blavatsky disse isso também, tem quatro coisas, porque a teosofia é muito profundo, mas as doutrinas de reencarnação e karma, que todo mundo pode entender.
o senso de unidade que todo mundo pode, pelo menos, perceber. E ela diz, então, solidariedade, mas poderia ser também ahimsa. Esses 4 aspectos da teosofia, se esses são bem mais conhecidos no mundo, aí o mundo seria muito, 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 muito melhor. Olha aí uma ideia para você, e você que é um escritor, pega essas 4 questões, né? Você conhece, dá uma linguagem moderna para todas elas juntas, porque é isso que eu falo. Eu vou ler isso aí no budismo, eu não vou entender praticamente nada, porque eu não tenho. Aí eu vou ler na teosofia, eu entendo, porque eu me afino com a teosofia. Não dá para fazer um trabalho onde essas ideias todas possam ser inteligíveis a qualquer tipo de... Boa ideia, boa ideia. Pensa nisso. Porque... Esses 4 aspectos que você falou, muita complicação, muita confusão ainda. Reencarnação, karma, que mais você falou? Karma, reencarnação... um senso de unidade. Unidade, isso. Quer dizer, unidade, fraternidade e não violência. Solidariedade. E não violência. Quer dizer, que fica solidário com os pobres no outro país. Pronto. Isso até desvia muito profundo, né? Mas é que nem o oceano, no litoral, na praia, até uma criança pode brincar. Sim. É claro, no meio do oceano, você nem sabe o profundez da oceano, mas todo mundo pode, pelo menos, pegar alguma coisa. Eu acho que... É por isso que eu não sou pessimista. Eu acho que aquelas 4 ideias de reencarnação, que já é muito mais conhecido do que, vamos supor, 100 anos atrás, a ideia de karma, apesar que karma muitas vezes é interpretada como se fosse um deus, mas a ideia de karma já também está começando a penetrar nas mentes do povo, né? Se fala em Dharma, você percebeu? Só karma, Dharma ninguém fala quase. Não. Mas eu lembro, por exemplo, eu tenho 70 anos, as primeiras palestras que eu deu, acho que tinha uns 30 anos, aí era muito mais difícil de explicar a reencarnação. Quer dizer, uns 40, 50 anos atrás, não, 40 anos atrás. Então, em 40 anos, pelo menos que na Holanda, mas deve ser no resto do mundo também, a ideia de reencarnação já é muito mais conhecida. Claro, sim. A ideia de karma, eu não digo que todo mundo sabe o que é karma, talvez muitos ainda não, mas já está começando a penetrar nas mentes das pessoas. Então, se só reencarnação, karma, ninguém vai bater ele mesmo. Então, você sabe karma que... Mas ainda está nessa questão, karma é conhecido como castigo ainda. Castigo, essa que é a palavra. O sinônimo de karma ainda é castigo. Você vai perguntar para as pessoas, 90% delas vão dizer isso. Coisas que eu fiz que eu tenho que pagar. Então, karma é uma coisa muito mais além disso, né? Mas por isso, entrevistas como essa, creio que é muito, muito útil, muito bom, porque não sei quantas pessoas vão ouvir, mas pelo menos se for só uma pessoa que pensou, refletir mais sobre isso, é já um... Claro, por isso que a gente persiste, insiste, eu, você, o Mansur e mais um monte de gente aí pelo Brasil afora e pelo mundo afora, né? Sabe que as formiguinhas ajudando aí de consciência e aprendendo também, né? Porque quando eu te ouço, você aprende, eu aprendo. Quando eu faço perguntas que fazem você pensar, você tá aprendendo também. Então, é isso que é bacana, isso que nós temos que fazer. Ampliar isso para o mundo inteiro, aí sim nós vamos ter consciência de entender um pouco mais sobre essa questão. Que mensagem que você dá de encerramento para essa questão da não violência? Vamos lá, qual seria... Hoje você está num satélite, alguém te deu um microfone no satélite, senhor Barend Borham, fale para o planeta Terra sobre não violência. Que recado o senhor dá? Olha, eu acho que não violência, a ahimsa, tem uma vantagem para você e para os outros. Para você mesmo,
Você não semeia mais karma pessoal, você ajuda a natureza, porque você está conforme as leis da natureza, você trabalha com a natureza, e a natureza te vai pôr como um dos seus criadores, e vai te obedecer. Quer dizer, você vai viver em harmonia. Ahimsa para o outro, você não alimenta mais o seu oponente. Você priva o outro do poder e da razão e da motivação para virar contra você. Entendeu? Então, você ajuda o outro também. Então, a Ahimsa te conecta com os seus poderes espirituais que está dentro de você e priva o chamado adversário de motivo de lutar. Então, para dois é melhor. Eu tenho certeza que quando tem uma briga, talvez uma briga durante muitos e muitos anos, por exemplo, aqui na guerra de Palestina e Israel, no momento que eles tentam resolver a coisa no base de Ahimsa, os dois vão se sentir aliviados. Com certeza, claro que sim. Os dois. Então, a Ahimsa não é só bom para outro, mas é bom para você também. Para todos, é para todos. É isso. Isso, o recado foi dado, é isso aí. Mais uma vez, Baren, muito obrigado pelo compartilhamento do seu conhecimento. E vamos todo mundo praticar agora, né? Pelo menos agora a gente já não tem mais a ignorância. Nós já sabemos de alguma coisa, então nós vamos ser mais cobrados ainda. É isso, Baren. Forte abraço para você, para a Holanda, para todo esse planeta bonito que está evoluindo. Obrigado. Fica bem. Tchau, querido. Tchau. Gente, é bacana esse tipo de conversa, né? Bacana porque a gente sente necessidade aqui. A gente está restrito num círculo relativamente pequeno, né? E nem todo mundo se interessa por esse tipo de assuntos, que são os assuntos, a nosso ver, mais importantes, né? Mas cada um tem o seu livre-arbítrio de viver como quiser. Então é isso. Nós escolhemos esse. Fraterno abraço e um feliz sempre. Até a semana que vem. Tchau.